Todos. Nós, domingo passado, vimos qual promessa? Quem se lembra? Vamos recapitular um pouco. Se você não lembra, pode abrir a sua Bíblia em Mateus 5. Você pode colar ali. Sermão do Monte. Isso. Bem-aventurados misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Foi essa a promessa da conquista de misericórdia para aqueles que são misericordiosos. E nós temos, nos últimos domingos, temos visto as promessas contidas aqui no Sermão do Monte. E hoje, se fôssemos seguir a ordem, o próximo versículo seria o 8, bem-aventurados limpos de coração, porque verão a Deus. Porém, esse nós já estudamos. Na verdade, foi o primeiro que nós estudamos, né? E foi inclusive essa promessa que abriu as portas para a gente estudar, concentrar alguns domingos no Sermão do Monte, que a gente tem várias promessas aqui. Então nós vamos pular o versículo 8, nós vamos ver hoje o versículo 9. Nós temos ali uma promessa de filiação, uma promessa de que seremos chamados filhos de Deus. O versículo diz: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. O mundo está procurando por paz, né? Nós temos várias organizações, como por exemplo a ONU, e já houveram muitas outras no passado que, no fim, se desintegraram, não existem mais, mas organizações que buscam e promovem a paz, o bem-estar social das nações. Mas nós tivemos movimentos, né, como os hippies, na década de 70, que protestaram principalmente contra a guerra do Vietnã, a guerra do Iraque, que até hoje está lá no Oriente Médio, os americanos gastando rios de dinheiro, e tem muita gente que é contra essa guerra, né? Enfim, o homem está buscando de todas as formas paz social, né? E já testamos vários tipos de governos, como o socialismo, ou como a gente experimenta aqui, o capitalismo, ou alguns países, quando existiam o rei, o império. Qualquer tipo de governo que você tiver, que você tentar implementar, nenhum deles vai dar certo. Nenhum deles vai conseguir gerar e promover a paz que o homem tanto busca e o homem tanto deseja. O socialismo, os seus princípios por si só são bonitos, né? O bem comum de compartilhar, igualdade para todos, e não havendo desigualdade, então evita de existir inveja, de existir roubos e mortes e esse tipo de coisa. Mas também não funciona, porque quem está ali no governo implementando aquele socialismo acaba ficando ganancioso, corrupto e quer explorar, né, o povo, as pessoas. Não importa qual for o sistema, qual for o tipo de governo, qual for a organização, o homem nunca vai conseguir alcançar a paz que ele deseja. Porque o problema, enquanto o homem não entender que o problema não é social, o problema não é econômico nem político, o problema é espiritual, né? E enquanto o homem não entender que o nosso problema é espiritual, a gente nunca vai acertar. A gente vai sempre estar
resolvendo as coisas só pela superfície, tapando o sol com a peneira. E se você olhar esse sermão de Jesus, desde o primeiro versículo, ou desde a primeira bem-aventurança, Jesus deixa bem claro que o problema nosso é espiritual. Nós temos que ser pobres de espírito, né? E Jesus disse lá em Mateus capítulo 7, versículo 21 e 23, porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Não é o que está fora, né? O problema não está fora do homem. O problema não está no tipo de governo. O problema não está na sociedade, mas está dentro de nós. Enquanto nós homens não entendermos isso, a gente nunca vai conseguir viver num mundo perfeito, viver num mundo decente. Vai sempre haver morte, destruição, prostituição, roubo, assassinato, porque o homem é ganancioso, o seu coração é corrupto. E não tem como. O que é? Fica com isso em mente, que nós vamos voltar a falar sobre isso. O que é ser um pacificador? Jesus disse: bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Vamos lá, o que você entende por uma pessoa pacificadora? Promover a paz, né? Procurar entrar em entendimento entre, por exemplo, entre dois contendores, né? Não, você, nesse ponto, você tem razão, mas tem que ver também que o outro tem uma parte de razão também. Então, procurar aliar um ao outro, né? Uma pessoa que está tentando promover a paz, né? Há uma discórdia, uma pessoa que está lá tentando intermediar, tentando resolver algum problema. Mais alguém? Foi a mesma coisa assim comigo, né? Que a minha mãe não quer sair de casa. E quando eu não estou lá, ela tem que ficar na casa da minha irmã, a maioria do tempo. Então, eu tenho que ir lá para poder ela ficar em paz em casa. Então, quer dizer, né? A gente tem que estar cooperando um com o outro para a pessoa ter a paz. Quer dizer, a senhora está saindo do seu, da sua comodidade, do seu aconchego, para ir até lá, para tentar ajudar. Daí quando está chegando o dia de eu ir embora, ela fala: acabou a mamata. Acabou a mamata. Mais alguém? Você disse que o problema é espiritual. Lá em 2 Coríntios 5 fala que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo e nos confiou o ministério da reconciliação. Então, os pacificadores são os que promovem a reconciliação entre Deus e os homens. Então, quando a gente está evangelizando, a gente está sendo pacificador, né? Estamos tentando promover a paz das pessoas, entre as pessoas e Deus, né? E até entre nós também, né? Porque Deus, em Cristo Jesus, trouxe-nos a paz, nós somos justificados, temos paz com Deus e temos paz uns com os outros, né? Seria muito difícil a gente ter paz entre nós se não houvesse paz, nossa paz com Deus. Lembra que falamos já nos domingos que se a nossa vida com Deus não está bem, nada vai bem, nada que está em volta de nós vai bem, porque nós com Deus não estamos bem, e o que mais importa na nossa vida é Deus. Então, como a gente cantou, não importam as circunstâncias, eu não olho as circunstâncias, eu estou sempre bem. Por quê? Porque o meu motivo, o meu propósito de vida é
Deus, é para o louvor, para a glória de Deus. E se isso está em ordem, o resto, o mundo pode estar caindo, né? A figueira pode não dar o seu fruto, as ovelhas podem cair no penhasco e o palprisco todo desarrebanhado. Qualquer coisa que pode estar acontecendo, isso não vai te abalar, porque o que é principal e primordial, mais importante na sua vida, que é Deus, aquilo está em ordem. Então, o dicionário, todos os seus comentários estão corretos, e olhando um pouco para o dicionário, é uma pessoa que é um pacificador, é uma pessoa que procura sempre restituir a paz, é um apaziguador, é alguém que apazigua. Interessante que no dicionário tem também uma pessoa mansa, amigo, aquele que é amigo da paz. É uma pessoa que deseja a paz e fará de tudo para ver a paz reinar. Não é uma pessoa acomodada, que aceita e fica quieta para evitar qualquer discórdia. Pelo contrário, é uma pessoa que sai da sua zona de conforto para promover a paz, custe o que custar. Então, não se confunda aquela pessoa pacata, aquela pessoa que fica na dela, que é quieta e deixa os outros pisar em cima dela, por exemplo. Porque a paz tem a ver com justiça também, e isso não é justo. Então, a pessoa, se for necessário brigar pelo que é correto, pelo que é justo, ela tem que fazer isso. Então, é uma pessoa que não é acomodada, pelo contrário. Como a dona Amélia deu o exemplo dela, ela sai daqui e vai lá, para outro estado para tentar ajudar uma situação ali familiar. E o pacificador, ele deve fazer isso. É uma pessoa que não visa os seus próprios interesses. Muito pelo contrário, ele procura sempre o interesse dos outros, o bem-estar das outras pessoas. Ele não está preocupado com o eu. Ele está preocupado com você, ou ele está preocupado com o coletivo, com nós. Eu vem por último. O pacificador, o que ele menos pensa é nos seus próprios interesses. Uma pessoa que não é pacificadora, vocês já repararam uma pessoa que é difícil de você lidar com ela? Por quê? Porque ela é egoísta. Porque ela está sempre pensando em si. Ela está sempre pensando nos interesses dela. Eu é o que importa. E ela vai brigar, vai fazer de tudo para que satisfaça o ego dela. E é muito difícil de lidar com uma pessoa assim. Uma pessoa que quer se mostrar, que quer se aparecer acima de tudo e de todos. Isso é totalmente contrário do perfil do cristão, o perfil que a gente está vendo aqui no Sermão do Monte. É o contrário. O perfil do cristão que Jesus está descrevendo aqui é aquele que ele é pobre de espírito. Ele vê que em si só, que o eu dele não presta. E ele então não vai querer promover isso. Muito pelo contrário, ele agora tendo um novo espírito, que é o Espírito de Deus, ele vai querer promover a pessoa de Deus e a glória de Deus. Ele vai ser sempre em último plano. Não é uma pessoa sensível no sentido negativo da palavra, tem um sentido bom, do lado sensível, uma pessoa que está sempre pensando nos outros, uma pessoa que é sensível, percebe o que está acontecendo à sua volta, mas estou dizendo aqui sensível no sentido de que você não pode falar nada que a pessoa fica defensiva. É uma pessoa que está sempre na defensiva, você não pode falar nada, porque ela já fica magoada, já fica dodói. Por que a pessoa é assim? Porque ela está pensando nela. Está tudo voltado para ela. E o pacificador não é assim. É o oposto disso. Um pacificador não usaria essa camiseta eu, sempre eu. O pacificador, ele não faria aquilo, com a sua esposa. Alguns casais brigam porque a coberta é curta e
E aí às vezes o marido vira e mexe, puxa e a esposa fica descoberta, começa a passar frio. Ele não faria isso. Ele estaria sempre pensando no bem-estar da sua esposa. Ele quer ver a paz reinar na sua casa, né? Então, no pior das hipóteses, ele vai dormir em outra cama. Não, isso também não está certo. Vocês lembram desse elo, dessa corrente, né? E esse sermão de Jesus, ele foi planejado, ele é um sermão. Todo sermão ele deve ser planejado, né? Se ele não é planejado, você começa a falar, nada, não tem nexo, as pessoas não compreendem, as pessoas não acompanham, porque tudo está meio desfocado, sem conexão uma coisa com a outra. Não, o sermão de Jesus aqui foi planejado, detalhado. Cada ponto tem a ver com o outro, né? E se a gente for ver, o primeiro elo, pobre de espírito, tem tudo a ver com o segundo, que é os que choram, porque ele vê aquilo dentro de si, e ele despreza aquilo, e aquilo ofende muitas vezes, e ele fala: maldito o homem que sou, desaventurado o homem que sou, quem me livrará desse corpo mortal, desse pecado, né? Isso gera mansidão na vida dele, e aí então ele tem um desejo, uma sede, uma fome por justiça, ele quer mudar, ele quer se desfazer daquilo, e ele quer fazer o que é certo, o que é correto, o que é justo. E então ele tem esse desejo por Deus e por buscar as coisas de Deus e a palavra de Deus, e ele é misericordioso, essa pessoa, porque quando ele vê o pecado na sua vida, o pecado na vida dos outros, ele é muito mais tolerante com o pecado dos outros, porque ele sabe que ele também é assim, ou ele tem o potencial de ser assim, né? Aquele que pensa que está de pé, cuidado para que não caia. E quando a gente vê os outros caindo, a gente tem que tomar cuidado, porque a gente pode cair também, e a gente tem que ser muito misericordioso nessas situações. O puro de coração, e agora que nós estamos vendo o pacificador, tudo está amarrado, né? E o pacificador, ele tem que ser pobre de espírito, ele tem que entender que o problema é espiritual, e quando ele entende que o problema é espiritual, ele começa a gerar e produzir, buscar a paz. Vamos ver alguns versículos em 1 João 4 e 7. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Vocês estão vendo aí características de um pacificador? Amar o outro, amai-vos uns aos outros. Uma pessoa que ama o próximo está sendo um pacificador. Ele está colocando os interesses do seu próximo acima dos seus próprios interesses. Ou lá em Mateus 22, e versículos 37 a 40, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Jesus disse: esse é o grande e o primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei dos profetas. Vocês viram que não tem nada a ver com o eu, não tem nada a ver com o meu ego. Pelo contrário, o maior mandamento é amar a Deus, amar a Ele, a glória é para Ele, e amar o teu próximo. E eu fiquei pensando aqui, amar o teu próximo como a ti mesmo. Não está dizendo que você tem que amar o teu próximo e se amar. Está dizendo como você se ama. É muito fácil a gente se amar, né? Todo mundo se ama. O versículo está dizendo que você tem que amar o seu próximo como você se ama.
1 Coríntios 10 e 24 diz: ninguém busque o seu próprio interesse, Paulo está dizendo, e sim o do outro. E um pouco mais adiante, no versículo 33, assim como também eu procuro em tudo ser agradável a todos, não buscando o meu próprio interesse, mas o de muitos, para que sejam salvos. Paulo viveu a sua vida toda em prol dos outros. Paulo não foi nada egoísta. Paulo foi um verdadeiro pacificador. Ele buscou promover a paz entre as pessoas. Ele procurou, como o Silvio disse, evangelizando as pessoas. Ele está revelando e mostrando, abrindo os olhos das pessoas para a justiça de Deus, para a paz que Deus pode promover através do seu Filho Jesus Cristo. Quando nós vivemos a nossa vida cristã, como ela deve ser vivida, nós estamos sendo pacificadores. A vida cristã consome o nosso tempo. Se você for pensar a nossa vida cristã e a vida do mundo, a vida secular e o que a gente tem a fazer nesse mundo, é difícil a vida do crente. Não é fácil. Demanda tempo, investimento, né? E quando a gente está vivendo a nossa vida cristã, realmente, nós estamos promovendo paz. Estamos sendo pacificadores. Quando a gente evangeliza, isso requer tempo, né? Isso requer investimento, isso requer obediência também da sua parte. E quando fazemos isso, estamos sendo um pacificador. Provérbios 18, versículo 1 diz: o solitário busca o seu próprio interesse e insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Primeira Coríntios 10 e 31. Portanto, quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Então, se a gente pudesse pegar todos esses versículos e resumir, um pacificador é aquele que não é egoísta, não pensa em si, ele não está pensando nos seus interesses, mas ele está pensando no interesse do outro, do social, das outras pessoas, principalmente de Deus. O pacificador na prática, eu coloquei aqui duas coisas que na prática a gente pode ver ou evidenciar na vida de um pacificador. Primeiro, ele é tardio em falar. Tiago 1, 19 e 20: todo homem, pois, seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não produz a justiça de Deus. E Provérbios 10 e 19: no muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Então essa é uma característica do pacificador. Ele não é de falar muito. Ele fala quando é necessário, mas ele é ponderado, né? Ele tem um bom autocontrole da sua língua, do seu falar. Semana retrasada, ou na verdade acho que mais de um mês atrás, a Melissa foi convidada para uma festa de aniversário da amiga dela, que trabalhou com ela como professora na outra escola que ela trabalhava antes da prefeitura. E aí fomos na festa de aniversário, mas a menina, assim, não parava de falar. No momento que a gente chegou até o final da festa, a menina falando, não parou um minuto de falar. E eu sabia, eu conhecia ela, né? Eu sabia que ela era assim. Eu nem quis ir por causa disso, mas eu fui por causa da Mel, porque a Mel quis ir, amiga dela e tudo mais. Mas sabe uma pessoa que não para de falar? Uma pessoa que está sempre falando, ela quer se mostrar. Uma pessoa que quer estar em evidência. Você tenta falar alguma coisa, tenta puxar um outro assunto que não seja relacionado a ela, a conversa não anda, não caminha, né?
Porque a pessoa não está interessada naquilo, ela está interessada no que ela tem a falar, o que ela tem a dizer. Então, a pessoa que fala muito, ela não está promovendo a paz. E existe uma sabedoria muito grande no silêncio, né? É difícil de explicar, mas muitas vezes o silêncio ele ajuda a promover a paz também. Outro ponto, o pacificador procura meios de promover a paz e ele não fica acomodado, ele sai do seu caminho, ele dá um passo além para promover a paz. Mateus 5, Jesus disse: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás ao teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelo que vos perseguem. Vocês prepararam um passo além, um passo muito além. Né? Os judeus estavam acostumados e era normal odiar o seu amigo. Para nós também, o seu inimigo, é normal. A gente não quer falar, não quer ver, não quer nem ver pintado de ouro aquele nosso inimigo. Jesus disse: olha, ore pelo seu inimigo, né? Em Romanos 12, versículos 20 e 21, se o teu inimigo tiver fome, faz o quê? Dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isso, amontoarás brasas vivas sobre a sua cabeça. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Não tem como você não promover a paz se você fizer isso, né? A pessoa que faz o mal para você, em vez de você revidar, em vez de você se vingar, você retruca com o bem, fazendo algo de bom para aquela pessoa. A vingança, diz a palavra de Deus, ela pertence ao Senhor. E quando a gente se vinga, começa um processo e um ciclo que não tem fim. Porque a pessoa te fez um mal, você vai lá e retruca fazendo um mal para ela, daí ela vai querer fazer um mal pior ainda, e aí vira uma bola de neve. Aquilo vai aumentando, vai piorando, uma hora que chega fora de controle. E a palavra de Deus diz que nós devemos pagar o mal fazendo o bem, dando o passo além, um passo a mais. Fazendo isso, a gente vai estar promovendo a paz. Não tem como a pessoa não perceber, ela vai ficar quieta. Ela vai pôr o rabo entre as pernas e vai ficar na dela. E a paz vai reinar, vai se estabelecer, porque você venceu o mal com o bem. Jesus disse: se alguém te der um tapa aqui, vira o rosto. Né? Aí o princípio pacificador. Agora, qual que é a recompensa para o pacificador? O que diz o final do versículo? Porque serão chamados filhos de Deus. A palavra de Deus diz que nós somos, ou nós éramos, escravos do pecado, nós éramos filhos da ira. Não é que nós não tínhamos pai, porque a palavra de Deus, a doutrina da adoção, que principalmente Paulo fala muito sobre essa doutrina, é um dos únicos que fala sobre essa doutrina. Deus nos tirou do império das trevas, Ele nos adotou, nós nos tornamos filhos de Deus. João 1,12 diz: todos quanto o receberam, Deus deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber os que creem no seu nome. Então Deus nos adotou, Deus nos fez seus filhos. E não é que nós não tínhamos pais, como órfãos, né, que estão por aí, que não têm pais. Eles têm pais, mas não sabem quem são. E nós éramos filhos
do diabo. Nós éramos escravos do pecado, nós pertencíamos a esse reino. Nós pertencíamos ao reino das trevas. Então nós tínhamos um pai, sim. Mas era um pai que queria a nossa destruição, a nossa morte. E quando nós cremos no Filho de Deus, no nome do Senhor Jesus Cristo, a salvação que Ele nos dá, nós somos retirados, resgatados, somos adotados, somos tirados dessa família, desse meio, desse círculo, e nós somos colocados num outro círculo, um círculo chamado em Cristo. Nós fazemos uma parte agora do corpo de Cristo, e nós somos adotados, e agora somos filhos de Deus. E sendo filhos de Deus agora, nós temos os privilégios, todos os privilégios de um filho, e responsabilidades também de um filho. E Deus agora nos trata como filhos, e nós podemos chamar Deus de Pai. Romanos 8 e 14 diz, abre a sua Bíblia lá, Romanos 8, quem pode ler o versículo 14 até o 17. Os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, para que também com Ele sejamos glorificados. Isso. Obrigado, Silvio. Agora podemos clamar, falar para Deus, Papai. Podemos clamar para Ele, chamar Deus de Pai. Quando estamos precisando de ajuda, podemos clamar para Deus, Pai, me ajuda. Temos agora um relacionamento, um novo relacionamento, com um Pai que quer o nosso bem, que deseja o nosso bem-estar, que nos ama. Não era como antes, que tínhamos um Pai que nos odiava, que queria o nosso mal, a nossa destruição, a nossa morte. É totalmente diferente, diz o versículo 17, somos filhos, somos também herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Você é herdeiro das coisas que são de Deus. Deus é o Criador de todas as coisas. Então, se você for olhar, você é herdeiro de tudo isso, né? Aquele adesivo que você vê às vezes no carro, não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. E se você alguma vez já reclamou que você é pobre, que você não tem dinheiro, que você é um miserável, que você é um coitado, que materialmente falando pode ser verdade, comparado com outras pessoas. Mas espiritualmente falando, você é a pessoa mais rica que tem nesse mundo, junto com todos os seus irmãos que estão em Cristo Jesus, porque você é filho de Deus e você é herdeiro das coisas de Deus. Gálatas 4, outra pessoa pode abrir e ler Gálatas 4, versículos 4 a 7. Vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filho. E porque vós sois filhos, enviou Deus ao nosso coração o Espírito de seu Filho, que clama, Pai, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Está vendo? Você não é mais escravo. Você é livre agora. Você é filho. E sendo filho, também herdeiro de Deus. Aqui nesse contexto, Paulo estava falando sobre a lei, né? E como a lei serviu de aio, serviu de
professor, ou foi como um pedagogo que nos instruiu, que nos corrigiu, dizendo: olha, você é pecador, isso é um pecado, isso desagrada a Deus. Está vendo aqui a lei? E você assim, você não é conforme a lei, você não está andando em conformidade com a lei, você não consegue, você é incapaz. Isso foi, a lei serviu para nos ensinar isso. E a hora que cai a nossa ficha, a lei também revela a pessoa do Senhor Jesus. E em Jesus, a salvação, aí sim, é que nós podemos viver em santidade de vida, porque Ele foi santo. Então não é mais a nossa perfeição, a nossa obra, o nosso modo de agir, o nosso modo de pensar, mas foi o modo de Jesus, como Ele andou, como Ele pensou, é a perfeição de Jesus que é imputada em nós. E aí nós passamos a ser santos, passamos a ser filhos de Deus e herdeiros de Deus. E sendo filhos de Deus, nós temos não só privilégios, mas temos também responsabilidades, né? E um filho, quando ele sai da linha, ou quando ele age de uma forma errada ou equivocada, o que o pai tem que fazer? Corrigir, né? Ele tem que nos disciplinar, ele tem que fazer isso. Por que ele vai fazer isso? Porque ele quer, lá na frente, ele quer ver a paz, ele quer ver você bem, ele quer ver você andando em retidão, em santidade. E então ele vai corrigir, ele vai disciplinar, porque ele te ama, diz Hebreus, porque ele quer ver o seu bem. Um pai que não disciplina o seu filho, não corrige o seu filho, ele não está demonstrando amor para o seu filho, deixando o seu filho errar, levar a cabeçada, tropeçar, que não está nem aí com o seu filho, um pai que não ama. E tem uma corrente, uma linha que não pode disciplinar, não pode bater, muito menos bater no seu filho, né? É um absurdo, porque isso vai totalmente contra a palavra de Deus. Às vezes é necessário até a dor física, é necessário bater para que a gente aprenda. Tem uma cachorra lá que foi largada lá para a gente cuidar, lá na Vetac, e ela é um Rottweiler. E chegam lá, e qualquer um que vai lá, e ela late, quase pula por cima do muro, ela fica doida, né? E impõe medo, né? E nesse sentido é bom. Mas eu fui percebendo e fui vendo que só late. Ela não morde, não. Você vai ver um dia lá, vai ver. Ela assusta, mas até agora não mordeu ninguém. Mas ela começou a sair, a gente abre o portão e aí ela sai pra rua. E aí, duas vezes já que eu saí, né? Uma vez meu pai estava junto, e você fica com medo, porque um Rottweiler solto na rua, vai que tá passando alguém, avança na pessoa, ou mesmo um outro cachorrinho menor, e pega e você não tem controle sobre a situação, né? E duas vezes já ela saiu. E o Nelson, que sabe lidar com ela, o Nelson tem uma vara assim, um pedaço de borracha na verdade, ele desce nela e ela obedece ele. Toda vez que ele chega e ele abre o portão, ela não chega nem perto do portão, porque ele já desceu umas nela que ela aprendeu a lição. E às vezes é necessário, né, essa correção, essa disciplina, para que a gente aprenda, para que a gente saiba o que é o correto a ser feito. E se você for pensar bem, você deve ficar feliz se você está sendo disciplinado por Deus, se você está sentindo alguma correção da parte de Deus, porque isso mostra que Ele te ama, isso prova que você é filho dele. Se Ele não estivesse nem aí com você, se Ele não estivesse tratando com você, é porque Ele não é teu filho. Eu não vou entrar nos assuntos do Silvio, da Andréia, com a Rebeca e as meninas. São filhos do Silvio, são filhas do Silvio e da Andréia. Quem sou eu para me intrometer e corrigir a Rebeca?
Silvio é a responsabilidade do Silvio e da Andréia. Da mesma forma, se a gente é filho de Deus, é Deus, é responsabilidade de Deus. Ele vai tratar, e se isso está acontecendo, é até motivo de alegria da nossa parte. Saber que Deus está tratando com a gente, está corrigindo a nossa vida. Porque Ele nos ama, e Ele quer o nosso tempo. Mas eu desviei um pouquinho do assunto, estava falando sobre a adoção. Oi. Mas falando sobre a disciplina, né? Pior que tem crente que não enxerga que Deus está disciplinando, que Deus está tratando com ele. Aí põe a culpa no coitado do diabo. Ah, porque isso é armadilha do diabo. Porque o diabo está tentando destruir minha vida, né? É um crente que está... Você não em filme, né? Advogado do diabo. É um crente que está até muitas vezes longe de Deus, fazendo coisa errada, e as coisas estão dando errado na vida, e Deus está tratando, põe a culpa no diabo. E não vê que é Deus que está tentando trazer de volta, né? Isso é comum, né? Muita gente às vezes não percebe que é a mão de Deus que está pesando ali. E infelizmente, enquanto a pessoa não percebe, acho que a coisa só vai piorando, né? Até a pessoa chegar no fundo do poço, porque às vezes é necessário isso. Mas sendo filhos de Deus, nós temos a responsabilidade de viver como filho de Deus. E se Deus é pacificador, nós devemos também ser pacificadores. Nós devemos, um pai, um filho, ele demonstra características do pai, dos seus pais, de sua filiação, né? Não só os traços genéticos que a gente herda dos nossos pais, mas até o jeitão de ser. A gente acaba aprendendo dos nossos pais e pela convivência, pela casa ali. Os filhos aprendem muito por observar e por imitar, né? E nós deveríamos fazer isso com Deus também, observar o que Deus fez e o que Deus faz, e sendo filho de Deus, então imitar, viver igual, repetir aquilo. E Deus sendo o Deus da paz, nós devemos então também ter essa característica de pacificador. Romanos 15, Paulo fala, ele terminando o livro de Romanos, e ele fala, e o Deus da paz, abra lá, Romanos 15, versículos 33. Romanos 15, 33, ele diz assim, e o Deus da paz seja com todos vós. Amém. Olha no capítulo 16, versículo 20, de novo. E o Deus da paz em breve esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. A graça do nosso Senhor Jesus seja convosco. Ele é o Deus da paz. É a característica de Deus. E sendo Deus assim, nós como filhos temos que ter essa mesma característica. O Daniel da paz, a Darlene da paz, né? Wagner da paz. Porque nós seguimos e o nosso Pai é o Deus da paz. Qual foi um dos nomes dados? Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. Ele é o Príncipe da paz. Abra em Hebreus. Quem achou pode ler Hebreus 13. Versículos 20 e 21. Ora, o Deus da paz tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele,
mais um versículo em Efésios. Vire para Efésios capítulo 2. Efésios 2, versículos 14 e 15. Porque Ele é a nossa paz, o qual, derramos os povos fez um, e derribando a parede de separação que estava no meio. Na sua carne desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças para criar em si mesmos os dois um novo homem, fazendo a paz. Isso. E o 16, e reconciliasse ambos em um só corpo com Deus por intermédio da cruz, destruindo por ela a inimizade. E vindo, 17, evangelizou paz a vós outros que estavais longe, e paz também aos que estavam perto. Jesus disse, deixo-vos a paz, minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo a dá. Jesus veio para revelar e para trazer a paz de Deus. Para dizer para o homem, você homem, mesmo sendo pecador, inimigo e rebelde contra Deus, Deus quer estar em paz com você. Deus que quis e Deus tomou um passo além, enquanto Deus levou um tapa na cara dele, dado por nós, homens, ele virou e enviou o seu único filho a esse mundo, para que através desse ato e desse sacrifício, a gente pudesse estar em amizade ou reconciliados com Deus. E com esse maior e melhor e mais sublime exemplo de paz, da parte de Deus, Deus não foi egoísta. Deus não pensou nos interesses dele, ele pensou no seu e no meu interesse. Ele pensou no bem-estar coletivo, ele pensou no nosso bem-estar. E Deus sendo o maior de todos os pacificadores, nós sendo filhos de Deus, temos que também seguir esse exemplo. Temos que também buscar a paz e ser pessoas pacificadoras, pessoas que promovem a paz. Colossenses 1, versículo 20. Com esse versículo a gente termina. Diz, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Então foi por meio do sacrifício da pessoa do Senhor Jesus que ele reconciliou consigo mesmo todas as coisas. Tudo por meio dele pode ser, tudo foi feito por ele, para a glória dele, né? E vai haver um dia quando todo joelho se dobrará, toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E quando ele vai colocar todos os inimigos debaixo do estrado de seus pés, e toda a ordem vai ser restabelecida. Se você é filho de Deus, essa ordem já está restabelecida. E vai haver ainda um sentido e um senso futuro, quando isso vai acontecer. E aquela perfeição, aquela beleza que Deus criou desde o princípio, como era para ser, Adão e Eva, Jardim do Éden, sem pecado, isso vai existir, isso vai ser uma possibilidade, quando o pecado não vai mais existir entre nós e Deus. Ele já não existe, a barreira foi quebrada. Nós já somos filhos de Deus, eternamente. Mas a gente ainda luta, né? A gente ainda briga com a velha natureza, porque ela ainda está ali. E o verdadeiro pacificador, o que ele faz? Essa velha natureza, ele abafa, ele reprime, ele não deixa ela atuar na sua vida. Pelo contrário, ele deixa o Espírito de Deus, que está nele agora, deixa esse Espírito agir. Porque o fruto do Espírito é amor, paz. Está lá, Gálatas 5. Benignidade, bondade, né? A paz é um fruto do Espírito. Assim como mansidão também é, que já estudamos. E o verdadeiro pacificador é aquele que consegue não pensar no eu,
Se ele pensar no eu, aquela velha natureza vai tomar conta. E aquilo vai transparecer, vai fluir na vida dele, e ele vai estar vivendo uma vida egoísta e uma vida desordenada, e não vai haver paz na vida dele. Pelo contrário, vai haver intrigas, inimizades, problemas. E a vida do cristão, se a sua vida está sendo um problema, está sendo caracterizada por isso, talvez é porque você não está deixando o Espírito agir na sua vida. Você está pensando no seu eu. Você está sendo egoísta. E ao fazer isso, você não está sendo um pacificador. Então, eu queria deixar alguns versículos para você ler essa semana, para você pensar um pouquinho mais nesse assunto. O Silvio pode pegar uma para cada um, por favor? Todos esses versículos têm a ver com paz, com esse assunto, pacificador, tem a ver também com filiação. Eu queria que você lesse e tentasse fazer a analogia, a correlação com o que estudamos aqui essa manhã. E aí no próximo domingo, nós vamos ter alguns minutos no começo da aula. Hoje eu não dei esse tempinho, mas para você compartilhar. E como eu falei na abertura, estamos chegando no fim, né, dessa série, as promessas de Deus. Eu vou pedir para a pessoa que vai assumir a aula me dar mais um domingo ainda, porque eu queria concluir com a última aula. Então ainda no domingo que vem a gente ainda vai falar sobre isso.